Esse é um Capson e nós vamos falar agora sobre a Câmara que está pautando urgência para derrubar o decreto do IOF, ou seja, o decreto do IOF, vocês sabem, o governo Lula decidiu fazer mais um, entre aspas, corte de gastos, que na verdade é, sem aspas dessa vez, aumento de impostos, né? O que o Lula fala toda vez que o Lula fala em equilíbrio fiscal, para ele é aumentar imposto, não tem cortar gasto, é uma palavra que não existe no vocabulário do Lula, né? Uma expressão que não existe na cabeça do Lula. Pois bem, então o Lula anunciou um aumento do IOF que seria muito ruim. Aí o pessoal brigou, ele substituiu o aumento do IOF por um aumento do IOF menor um pouquinho e mais um monte de outros impostos, um monte de outras coisas, um pacote absurdo, sem nenhum sentido, que ainda aumentava ainda mais a arrecadação do governo Lula, ou seja, era mais imposto do que o IOF no final das contas, né? Um absurdo completo e parece que o Congresso vai derrubar esse pacote todo, mesmo o pacote reeditado pelo Lula, né? Será que vai acontecer isso? Será que o Congresso vai ouvir a população e não vai mesmo aprovar isso? Ou será que o Congresso está querendo só dinheiro para emenda? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que tem chance de realmente o Congresso estar fazendo a coisa certa. A gente está chegando perto de 2026. O pessoal sabe que vai ter eleição ano que vem, né? Se começarem a fazer muita merda agora, o pessoal vai estar de olho. Essa notícia foi sugerida por Light, que quer pegar o Peter no escurinho, entre aspas, democracia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse pacote do Lula é uma insanidade completa, não tem nenhum motivo de existir, é uma besteira absurda, e felizmente a Câmara parece estar disposta a impedir esse ataque do governo, né? Mais esse ataque do governo contra a população brasileira. A Câmara pautou a urgência para a derrubada do decreto de IOF, mesmo após a reedição. O anúncio, segundo o Ciro Nogueira e outros parlamentares da base do governo, né? Porque em tese o PP e a União Brasil fazem parte da base do governo. Vocês lembram? Teve aquele acordo em que é um apoio meio pro forma, eles não apoiam de fato o Lula, mas estão na base do governo para fingir que a base do governo tem apoio no Congresso e com isso tentar dar sobrevida a esse governo transplantado que não tem apoio popular. Ninguém sabe como que esse pinguço corrupto, esse jabuti foi parar no alto dessa árvore, né? Enfim, o Ciro Nogueiras, do PP, afirmou nessa quarta-feira, dia 11, que o anúncio do União Progressistas é a união do União Brasil com o Progressistas, né? Então é o novo partido, é uma federação, na verdade, né? Com a indicação de que será fechado o posicionamento contra o aumento de impostos. Não é contra o governo, é a favor da sociedade. Achei muito bela essa frase do Ciro Nogueira. Está na hora do Congresso fazer exatamente isso, ser a favor do Brasil. Todo mundo sabe que já tem imposto demais no Brasil. O governo Lula é um governo que está querendo gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, sem que isso traga nenhuma vantagem para a sociedade como um todo, né? Nogueira diz que a federação não vai deixar de dialogar com o governo, mas quer traçar um limite de quem é contra ou a favor aumentar impostos e trazer previsibilidade e gestão eficiente para recursos no país. Exatamente, não pode, toda vez que o governo gasta demais, aumentar imposto, porra. Não é justo isso, não é correto isso. Aliás, toda a existência de um parlamento, de um congresso, se dá nessa situação. Para quem não sabe, o parlamento inglês, que foi o primeiro parlamento do mundo, que deu ideia para os outros parlamentos do mundo, surgiu exatamente quando o rei, acho que era o rei João, começou a querer aumentar imposto, porque queria fazer guerra com fulano, guerra com Beltrano, aí ficava aumentando imposto, porque gastava dinheiro pra caralho, não tinha, e ficava só aumentando imposto, aí o pessoal começou, não, porra, não pode, não sei o que lá, e impuseram um parlamento para o rei, sendo que a função do parlamento era, só podia aumentar imposto se o parlamento aprovasse. Então essa foi a sugestão, a tal da Magna Carta, toda a história, né, que começou os reinos não absolutistas na Europa, quer dizer, na época não funcionou muito bem, vocês sabem, a Magna Carta não funcionou. O rei João até assinou ela e coisa e tal, mas depois desrespeitou a porra toda. Mas ela foi a sementinha que depois acabou gerando todas as constituições e todos os parlamentos que existem no mundo, a ideia de que você não pode ter tributo sem representação, não pode ter mais imposto sem que os aprovados pela população apoiem
aprovem aquele imposto, né? E é exatamente o que o governo Lula queria fazer com o IOF, porque o IOF, em tese, é um imposto regulatório, não é um imposto para arrecadação, por isso que ele não pode ser aumentado para arrecadar mais. No entanto, o governo queria aumentar ele para arrecadar e ponto final, e não está nem aí para isso, porque o Lula só quer roubar a sociedade brasileira mesmo. O Lula é um ladrão, é um pinguço corrupto, todo mundo sabe disso. Então o Lula tá dando uma de Rei João e querendo, né? Eu não sei se foi o Rei João, não. Ele depois dá uma procurada nos livros de história aí. Foi um desses reis da Inglaterra aí. Mas o Lula estava querendo justamente aumentar imposto de novo, toda vez que ele torra dinheiro sem nenhuma chance, sem melhorar nada a popularidade dele. Ele fica insistindo da população pagar mais imposto. E aí, meu amigo, caiu nesse problema, né? O Congresso não topou. Acho lindo isso. Espero que o Congresso bata o pé e não faça isso mesmo. Tá todo mundo lá do Congresso. Chega a ser engraçado aqui, ó. Manifesto de frentes parlamentares do Congresso pedem a devolução da medida provisória do governo. Aquela medida provisória que aumenta impostos sobre a LCA e a LCI, né? A gente falou sobre isso também. Como que é um absurdo, como isso vai encarecer o alimento e vai encarecer imóveis, vai encarecer o aluguel e a compra de imóveis, né? Por quê? O governo quer vender para você a ideia, não, que a gente está tributando o rico que investe nisso. Mas, meu amigo, se você está tributando o rico que investe em imóveis, o rico não vai investir em imóveis, vai investir em outra coisa, que dá mais dinheiro para ele, né? Você está te fechando uma porta aqui, ele vai investir de outro lado. E aí o que vai acontecer com o número de investimentos em imóveis? Vai diminuir. E se o número de pessoas investindo em imóvel diminuir, adivinha, vai ter menos imóvel sendo construído. E se o número de imóvel construído for menor, adivinha, sobe o preço dos imóveis. Não tem jeito, o governo é incapaz de ajudar a sociedade do ponto de vista econômico. Tudo que o governo faz é sugar sangue da sociedade. Não tem nenhuma coisa, nada, zero coisas que o governo pode fazer para te ajudar, para melhorar a sua vida. Não pode fazer nada. Toda vez que ele tenta com esse papo, não, mas isso aqui é o que Olha a besteira que o Haddad me falou, cara. O Haddad é um idiota, cara. Aqui, ó. Morador da cobertura vai pagar parte do condomínio. Não, porque a gente está botando um imposto sobre o imposto de renda, e LCA, e LCI, não sei o que lá. Desculpa, porque o rico tem que pagar imposto também, não sei o que lá. Sendo que tem duas coisas idiotas aqui, né? A primeira coisa é que o morador de cobertura já paga condomínio, né? Não sei no condomínio de vocês. Aliás, eu não sei como é que é aqui no meu condomínio, mas eu tenho a impressão que o pessoal paga até em dobro. O morador de cobertura paga 2 cotas de condomínio, ao contrário dos outros moradores aqui. Então, assim, morador de cobertura já paga condomínio, não existe isso, né? E, de novo, já paga imposto também, o investidor já paga imposto, porque mesmo que ele não pague imposto sobre os rendimentos diretos, ele paga imposto quando recebe esse dinheiro, então não tem jeito. O Haddad está querendo aumentar o quanto esse pessoal paga de imposto. E, de novo, na ideia de que se você aumentar o imposto do rico, não vai prejudicar o pobre, vai prejudicar só o rico. Isso é uma falha absurda, eu já expliquei para vocês. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Eles ficam inventando esse negócio, não, que é imposto sobre circulação de mercadoria, só vai atrapalhar quem compra e vende mercadoria. Imposto sobre banco, só vai atrapalhar quem é banqueiro. Imposto sobre investimento, só vai atrapalhar... Não existe isso. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Você faz parte da sociedade humana? Se você for um ermitão que mora nas montanhas e não tem contato com ninguém, talvez você não pague. Mas se você faz parte da sociedade humana, você vai pagar esse negócio, todos esses impostos. Quando aumenta o imposto do banco, o que o banco faz? Ele aumenta a tarifa que cobra da sua conta ali. Ou então diminui o rendimento que você tem quando você investe alguma coisa no banco. Você pagou o imposto, né? Todo imposto é pago pelo contribuinte, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Quando você aumenta o imposto sobre o LCI e o LCA, vai prejudicar o investidor? Vai, é lógico, mas o investidor, gente, rico, o rico tira o dinheiro daqui e bota em outro lugar. Está ruim no Brasil, investe nos Estados Unidos, investe na Europa, leva para outro lugar. O rico é o menos preocupado com essa história toda. Essa ilusão do Haddad, que temos que tributar os ricos. Do Haddad e desse pessoal da esquerda, que é todo mundo retardado mental, né? E temos que tributar o rico, coisa e tal. O que vai acontecer? Vai prejudicar as pessoas aqui no Brasil. Vai ter menos crédito para a agricultura, com isso menos pessoas vão plantar e aí o preço dos alimentos vai subir. Vai ter menos investimento em imóveis, menos imóveis serão construídos, mais as pessoas vão pagar. O que o Haddad conta nessa história aqui? O que ele está contando? Que esse efeito leva um tempo maior, né? Então é verdade, quando você cobra imposto sobre LCA e LCI agora, o governo embolsa essa grana hoje, já tem dinheiro entrando no governo hoje não, porque eu acho que tem que ter o princípio da legalidade, a anterioridade, então só no que vem. Mas de qualquer forma, entra o dinheiro no imposto rápido.
O problema da falta de imóveis, o problema da falta de alimentos vai ser mais para frente, né? Porque até faltar crédito para o agricultor, aí o agricultor não planta, aí falta alimento, vai aí um prazo, e aí nessa expectativa do Lula, vai ser para o próximo governo que se foda, né? A gente vai perder mesmo, o próximo governo que se foda com isso. Então, é um absurdo isso aqui. Não, isso aqui não é o morador de cobertura pagando o condomínio. Isso é aumentar o condomínio de todo mundo que o Haddad está fazendo. Isso e todas as outras idiotices em termos de imposto sobre os mais ricos. Sempre o rico joga o imposto para baixo, sempre. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não existe esse negócio de tributar A ou tributar B. Todo mundo acaba pagando no final das contas. A única diferença que tem é as pessoas que trabalham de forma voluntária, que é o grosso da sociedade, que é o mercado, e as pessoas que trabalham de forma coercitiva, que é o governo. Então, quando você aumenta o imposto, você suga mais dinheiro, a sanguessuga, que é o governo, né? O verme, que é o governo, que vive de sugar sangue da sociedade, né? Ele tira mais dinheiro da sociedade para ele ter mais benesses. Para o Lula dar dinheiro para os sindicalistas, para os artistas de merda, para esse pessoal todo que fica vivendo aí em torno do governo Lula, né? Então, é um absurdo. Que bom que o Congresso está parando. Agora, o governo está dizendo aqui, ó, não, porque se o Congresso derrubar o decreto do IOF, pode congelar as emendas de parlamentares. Então, a ameaça do Lula é que se o Congresso não aprovar o IOF, vai congelar as emendas todas, né? E o Lula não pode cumprir essa proposta dele, porque o governo dele ainda tem um ano. Se ele fizer isso, aí o Congresso não aprova mais nada do governo. Aí o governo Lula cai, porque não tem como ele governar sem o Congresso ter um mínimo de ajuda do Congresso. Lembra? O Congresso pode fazer o impeachment do Lula. Pode fazer o impeachment do Lula, meu amigo. É rápido, é fácil. Já tem muita gente a favor. Eu, presente aqui, eu sou a favor do impeachment do Lula. Então, no final das contas, o Lula sabe que não pode congelar as emendas dos congressistas, né? Ele está ameaçando. E outra coisa também, que os congressistas já estão de saco cheio, porque o Dino está atrapalhando, já não está deixando eles receberem as emendas mesmo. Então ninguém nem sabe se vai receber emenda no final das contas. Esse negócio aqui, isso aqui é só ameaça vazia do Lula. Eu acho que o melhor que os congressistas fariam realmente é recusar essa coisa toda, negar o IOF, negar a MP do Lula e pronto, o Lula que se vire. Bloqueia o orçamento, privatiza a Petrobras, privatiza os Correios. O governo tem um monte de opções, não precisa aumentar o imposto. Para com as viagens da Janja. Olha só, já vai ser alguns milhões economizados com menos viagem da Janja, né? Para com os jatinhos do STF, pô. O pessoal do STF pode pegar voo comercial, pô. Pega o voo comercial lá. Aí vai ficar aquele clima pesado no avião, o pessoal sentindo, né? Ninguém pode xingar os ilustres 11 deuses do Olimpo, mas todo mundo percebe ali o clima de ódio que tem em torno dessas pessoas, né? Mas deixa eles irem lá, eles são grandinhos, eles conseguem sobreviver a um voo comercial, né? Para que tem que usar jatinho da FAB para isso, né? Enfim, essa é a situação. Espero que o Congresso vede mesmo esse IOF e esse aumento de impostos que o Lula aprovou. Até porque tem imposto sobre Bitcoin nessa história também, o que é muito ruim. Vamos ver o que vai acontecer.